A Copa do Mundo de 2014 era um evento especial para o Brasil. O país sede tinha o sonho de conquistar o Hexa em casa e apagar a dor de 1950. O elenco contava com Neymar, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, Oscar e outros nomes de peso. A seleção brasileira chegou à semifinal após eliminar o Chile nos pênaltis e vencer a Colômbia em um jogo muito duro. Mas nessa partida, o Brasil perdeu Neymar por lesão e Thiago Silva por suspensão. Isso foi o começo do desastre. No dia 8 de julho de 2014, o Brasil enfrentou a Alemanha no Mineirão. O resultado foi uma goleada histórica de 7-1. Foi a maior derrota da seleção brasileira em Copas e uma das maiores da história do futebol mundial. Mas e se isso não tivesse acontecido? E se o Brasil tivesse conseguido vencer a Alemanha naquela semifinal? Como o mundo do futebol seria hoje? O que teria mudado? Uma estratégia diferente, um resultado diferente. Vamos imaginar que, mesmo sem Neymar e Thiago Silva, o técnico Felipão tivesse adotado uma postura mais defensiva, equilibrada e estratégica contra a Alemanha. Em vez de deixar muitos espaços, o Brasil teria jogado de forma mais fechada, esperando os alemães e apostando em contra-ataques rápidos com Hulk, Oscar e Bernardi. O time se manteria compacto, evitando o caos que aconteceu nos primeiros minutos da partida original. O primeiro tempo terminaria empatado em 0-0 ou com placar apertado. No segundo tempo, aproveitando a força da torcida e a motivação de jogar em casa, o Brasil acharia um gol com Davi Luiz ou Oscar. A Alemanha, surpresa pela postura brasileira, não conseguiria se impor com a mesma facilidade e se veria em apuros. A partida terminaria com vitória brasileira por 1-0 ou 2-1. Nada de goleada. Nada de vexame. A seleção sairia aplaudida, emocionada e viva para disputar a final no Maracanã. O trauma do 7-1 nunca existiria. O enfrentamento na final contra a Argentina. Com a classificação garantida, o Brasil enfrentaria a Argentina na grande final da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã. Seria uma das maiores finais da história do futebol mundial. Um Brasil e Argentina em casa, com Messi tentando seu primeiro título mundial e os brasileiros buscando o Hexa diante de seu maior rival. Um clássico sul-americano cheio de história, rivalidade e tensão. A torcida brasileira estaria dividida entre o medo e a empolgação. A tensão seria gigantesca. Mesmo sem Neymar, o Brasil teria motivação de sobra para vencer. A defesa, agora com Thiago Silva de volta, estaria mais sólida. O meio-campo, liderado por Luiz Gustavo e Fernandinho, jogaria com raça. Oscar e Hulk seriam os responsáveis por levar perigo ao gol de Romero. Do lado argentino, Messi tentaria decidir com jogadas geniais, mas seria marcado de perto por os brasileiros. A partida seria tensa, equilibrada, talvez até indo para a prorrogação. Mas com o apoio da torcida, a energia do estádio e a entrega dos jogadores, o Brasil encontraria um gol salvador. Poderia ser de Davi Luiz, num escanteio. Ou de Oscar, em um chute de fora da área. Ou talvez até de Fred, redimido no momento mais importante. O Brasil venceria por 1-0 e conquistaria o hexacampeonato em casa, no Maracanã, contra a Argentina. Impactos no futebol brasileiro. A vitória mudaria completamente a história do futebol brasileiro. Em vez do trauma do 7-1, a geração de 2014 seria eternizada como heroica. Felipão seria lembrado como o treinador que venceu 2 Copas e levou o Brasil à glória máxima no Maracanã. Davi Luiz, Oscar, Hulk, Fred e até Júlio César seriam heróis nacionais. A consagração de um título mundial em casa apagaria qualquer crítica ou dúvida. O Brasil se tornaria hexacampeão com uma geração que muitos questionavam. Neymar, mesmo sem jogar a semifinal e a final, seria valorizado ainda mais por sua participação até as quartas. Seria visto como peça essencial na campanha do título e carregaria menos peso nos anos seguintes. A idolatria em torno dele cresceria ainda mais. A seleção de 2014 seria relembrada com orgulho, não com tristeza. O trauma do 7-1 nunca existiria. As futuras gerações não cresceriam com esse fantasma. O futebol brasileiro não passaria por tantos anos de incertezas, trocas de técnico e crises de identidade. O título no Maracanã traria estabilidade, respeito e confiança para o futuro. Impactos na Argentina e em Messi. Se o Brasil vencesse a Argentina na final, a dor do rival sul-americano seria imensa. Messi, que teve uma Copa brilhante, sairia como vice-campeão mundial, sem conseguir dar o título à sua seleção. Isso talvez afetasse sua trajetória emocional com a camisa albiceleste. Em vez de voltar em 2018 e 2022 mais motivado, Messi talvez se afastasse da seleção por mais tempo,
como chegou a fazer em outras ocasiões. A geração argentina de 2014, com jogadores como Higuaín, Mascherano, Di Maria, Agüero e Lavezzi, seria marcada por mais uma derrota. A oportunidade de ouro de vencer o Brasil no Maracanã seria perdida. A pressão em cima deles aumentaria ainda mais, e a relação com os torcedores ficaria ainda mais tensa. Talvez a Argentina demorasse mais para se reerguer. A conquista da Copa América de 2021 e o título mundial de 2022 poderiam não acontecer, ou teriam um peso emocional ainda maior após tantos fracassos. Messi talvez não fosse campeão mundial até hoje. Ou talvez isso o motivasse ainda mais. Mas o trauma de perder para o Brasil em uma final em pleno Maracanã ficaria marcado para sempre na história do futebol argentino. A Alemanha sem o 7-1. Com a derrota para o Brasil na semifinal, a Alemanha não teria o título de 2014. O grande projeto da DFB, que foi admirado pelo mundo inteiro, teria um fim sem consagração. Joaquim Löw, embora ainda respeitado, talvez deixasse o comando da seleção mais cedo. A geração de ouro alemã, com Kroos, Neuer, Lahm, Müller, Özil e outros, teria sua história mundial um pouco diminuída. Além disso, o estilo alemão de jogo, que inspirou tantas seleções e clubes pelo mundo, não teria o mesmo impacto. A imagem do modelo europeu perfeito talvez fosse substituída por outras referências. O domínio europeu nos anos seguintes poderia ser menos forte. A derrota para o Brasil mudaria o sentimento do mundo inteiro em relação ao equilíbrio de forças entre Europa e América do Sul. O futebol brasileiro voltaria a ser visto como dominante, capaz de vencer seleções europeias no mais alto nível. Impacto nas futuras Copas do Mundo. Com o Hexa garantido em 2014, a pressão para 2018 seria muito menor. A CBF talvez não trocasse tanto de técnico. O planejamento poderia ser mais calmo. Talvez até Felipão seguisse até a Copa seguinte. Ou então outro treinador assumiria com mais tempo para renovar o elenco com paciência. Neymar, mais maduro e sem o peso de precisar ser o salvador, talvez estivesse mais tranquilo emocionalmente. A equipe poderia ter uma postura mais equilibrada em 2018, e quem sabe o Brasil chegasse mais longe naquela Copa na Rússia. O futebol brasileiro também teria um impacto maior nas gerações futuras. A conquista no Maracanã em 2014 viraria inspiração para milhares de jovens e crianças. As categorias de base ganhariam mais investimentos. O orgulho nacional em relação à seleção aumentaria. O torcedor não teria se distanciado tanto da seleção como aconteceu depois do 7-1. Se o Brasil tivesse vencido a Alemanha em 2014, a história do futebol mundial seria completamente diferente. O maior trauma da seleção brasileira seria apagado. Em seu lugar, haveria orgulho, celebração e glória eterna. O Maracanã não teria lembranças amargas, e o Hexa teria vindo em casa, diante da maior rival, em um dos maiores clássicos da história. O título mudaria a imagem de vários jogadores, fortaleceria o futebol brasileiro e diminuiria o domínio europeu. Messi ainda não teria uma Copa, e a Argentina carregaria um novo trauma. A Alemanha não teria sua consagração. O futebol brasileiro teria mais prestígio, mais estabilidade e mais confiança para o futuro. Essa vitória imaginária não mudaria apenas o placar de um jogo. Mudaria o rumo de histórias, carreiras, emoções e de toda uma geração que ainda carrega cicatrizes do 7-1. E você, o que acha que iria acontecer? Comente e inscreva-se.